Bom, pessoal, vamos nessa aula agora ver, digamos assim, o último elemento técnico dos tópicos que a gente está vendo em Física e Matemática, que envolve essas equações diferenciais ordinárias que nós vimos, né? Que é justamente a gente botar tudo junto nas técnicas para resolver equações diferenciais parciais, né? Então eu digo que é o último porque com essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, a gente vai usar ela em conjunto com as outras coisas que nós vimos para resolver alguns problemas práticos, né? Então a gente vai ver algumas coisas sobre as funções harmônicas, a gente vai ver a solução de equações relacionadas a eletromagnetismo, mecânica quântica, né? Essas equações elas são todas muito parecidas porque, por uma outra razão que eu vivo martelando na cabeça de vocês, porque essas são equações que se encontram numa geometria euclidiana, e como a gente habita uma geometria euclidiana, é natural que as teorias físicas envolvam essas equações, certo? Então é isso. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tem aquela parte da simplificação que eu deixei para fazer, eu estou com ela com as notas aqui. Se vocês quiserem, no final da aula eu mostro como simplifica aquele último termo lá da fórmula de Rodrigues, tá? Mas aquilo não vai ser tão importante não, acho que vocês sozinhos são capazes de fazer, mas se precisarem eu estou com as notinhas aqui prontas, tá? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Beleza. Então, vamos começar a separação de variáveis. Então, esse é um tópico técnico importante, mas em vez de abordar de uma forma matemática, vamos abordar de uma forma física, né? Ou seja, vamos pegar um exemplo, vamos destrinchar esse exemplo e vamos conectar os pedaços que a gente vai encontrar dentro dessa equação aqui com as coisas que nós vimos anteriormente, tá certo? Então, a gente quer começar resolvendo esse problema aqui. Laplaciano de U igual a zero. Certo? Bom, isso é um problema natural que vai aparecer, por exemplo, no eletromagnetismo, vai aparecer na gravitação newtoniana, vai aparecer em várias situações, né, que você tem uma equação tipo Poisson, então normalmente você vai ter uma equação aqui com alguma fonte no lado direito, tá certo? Só que geralmente você está trabalhando com fontes localizadas, né, ou seja, a física que gera esse campo, esse efeito, ela é causada por alguma coisa que está localizada numa região do espaço. E se ela está localizada numa região do espaço, é claro que vai haver uma região onde não tem nada, ou seja, vai ter uma região onde o lado direito vai ser zero, tá certo? Então veja, isso aqui, a gente bota mais aqui para ficar bonitinho, isso aqui é basicamente como que um campo que respeita, de certa forma, a geometria euclidiana se propaga na ausência de fonte, tá certo? E vai ser a mesma coisa para o eletromagnetismo, como vai ser para a gravitação newtoniana, porque ambos são campos que estão habitando o mesmo espaço euclidiano determinado pela geometria que está aqui dentro, tá certo? Por isso que 1 sobre R da gravitação ser igual a 1 sobre R da eletrostática não tem nenhuma surpresa, tá certo? Porque na verdade é um resultado secundário muito mais da geometria do espaço do que do eletromagnetismo em si. O eletromagnetismo está na carga, ele está no fato da existência da carga. É outro papo. Isso aqui é geometria, ok? Bom, dito isso, a gente pode escrever essa equação explicitamente em coordenadas cartesianas, né? Vocês estão cansados de ver que, deixa eu botar aqui bonitinho, que essa equação pode ser escrita assim, tá? Claro que a gente pode escrever isso aqui em coordenadas esféricas e outras coordenadas mais complicadas, mas para o nosso exemplo, essas coordenadas vão ser as mais convenientes, tá certo? E por quê? Porque eu vou dizer que eu tenho essa equação para resolver e as minhas condições de contorno eu vou colocar numa caixa, certo? Ou seja, deixa eu só pegar aqui. Ok. A minha caixa ela está presente aqui com o cantinho dela na origem do sistema de coordenadas, tá? E ela vai até L aqui, ela vai até L aqui e ela vai até L aqui, certo? De forma que ela faz uma caixa aqui, ok? Faz esse cubo aqui bonitinho, certo? Um cubo de lado L, certo? Ok. E eu vou botar condições de contorno nessas paredes do cubo. Como as condições de contorno são na parede do cubo, é claro que as coordenadas cartesianas vão ser as mais apropriadas, certo? Porque, veja, para eu descrever o contorno que vai estar na tampa superior, basta eu descrever uma função de x e y
presente nessa altura L aqui e outra função x e y presente nessa altura 0 aqui, em Z, certo? Se a gente estivesse trabalhando com, digamos, um condutor esférico, é claro que aqui a gente teria que resolver essa equação de Laplace nas coordenadas esféricas, porque a gente ia querer botar condição de contorno para um raio constante em qualquer ângulo, certo? Então vocês veem que existe já um jogo entre geometria, coordenadas adaptadas àquela geometria e operadores diferenciais escritos naquelas coordenadas, tá certo? O que vai guiar o nosso problema na direção da adaptação da equação à geometria do problema. Okay? É claro que você pode pegar um problema esférico e resolver nessas coordenadas, mas vai ser muito mais difícil. Certo? Vai ser totalmente... vai criar uma complicação enorme você depois impor que uma função de x, y, z tem que ter, por exemplo, valores iguais para um certo valor de raio. Ou seja, você vai ter que botar um vínculo e que quando x² mais y² mais z² igual a r, a função satisfaz alguma coisa. É muito mais difícil de fazer, tecnicamente, por mais que seja idêntico, né? Assim, do ponto de vista fundamentalmente matemático. Ok? Ok. Bom, o que a gente faz aqui? A gente não tem nenhuma ideia de como resolver a equação diferencial parcial, certo? Se você pegar um livro agora, pegar o livro do Arfken, dar uma olhada em equações diferenciais parciais, ele vai falar o seguinte: vamos propor um ansatz, ou vai dar um nome em alemão qualquer, ou em latim, para justificar, vamos dar uma hipótese ad hoc, alguma coisa assim, para justificar isso. Então ele vai falar o seguinte: vamos escrever U como sendo uma função x maiúsculo que só dependa de x, vezes uma função y maiúsculo que só dependa de y, tá certo? Isso é com variáveis diferentes, tá ok? Isso aqui é uma função que depende de x. Deixa eu escrever, acho que eu usei uma notação diferente. Eu usei essa notação mesmo, então vou manter ela, senão vou perder aqui, tá? E você tem aqui uma função z maiúsculo que só depende da coordenada z, tá certo? Deixa eu trocar aqui para ficar direitinho, certo? Para a gente não confundir. Ok, aí a gente vai substituir aquela expressão aqui e vai trabalhar, tá certo? Mas na verdade o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: esse cara, ele habita um certo espaço de Hilbert, como a gente já falou. Né? A gente estava discutindo lá atrás como a gente constrói um espaço de Hilbert. Tem um espaço de Hilbert que vai ser um conjunto aqui, né? Vamos botar um conjunto M, que tem algumas funções aqui dentro, uma classe de funções. Aqui, claro, vão ser funções de 3 coordenadas, são funções que levam R3 em R, né? São funções do tipo U aqui, né? Elas levam 3 números, 3 coordenadas em um número. Você vai ter uma soma, você vai ter um produto por um escalar, geralmente o trivial que a gente usa, né? O produto definido ponto a ponto, e você vai ter um produto interno aqui, ok? Se você tem um espaço de Hilbert esse espaço de Hilbert, ele pode ser escrito como produto de outros espaços de Hilbert, tá certo? Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é descobrindo, na verdade, é propondo que o nosso espaço de Hilbert, tá? Esse espaço de Hilbert aqui, pode ser escrito como um produto tensorial de 3 outros espaços de Hilbert, tá certo? Então, do ponto de vista meramente da física matemática, as pessoas dizem, vamos propor essa forma. Mas, na verdade, você está fazendo uma escolha que matematicamente é mais profunda que essa. Tá? Essa escolha se justifica justamente porque se você pegar esse operador aqui, você vai ver que ele comuta com esse aqui. Tá certo? Melhor ainda, ele comuta com esse operador aqui também. Ou seja, isso aqui é zero. Se você atuar esse operador numa função e esse operador na mesma função, e depois atuar na ordem invertida, você vai ver que o efeito é o mesmo. Por que o efeito é o mesmo? Porque derivadas parciais comutam, certo? Então você vai ver que isso aqui comuta, você vai ver que esse cara aqui, né, também comuta, certo? Então, na verdade, você vai descobrir que existem 3 operadores que simultaneamente comutam entre si e comutam com o operador diferencial que a gente quer estudar. Tá certo? É a existência desses 3 operadores que comutam que, na verdade, a gente está justificando esse cara aqui. Tá certo? Porque o que a gente vai encontrar de uma forma mais algorítmica é uma maneira de reduzir esse problema a 3 problemas de autovetores e autovalores associados com esse formato aqui. Mas que, na verdade, tem a ver justamente com o fato de que você tem 3 operadores que comutam aqui, que são essas derivadas segundas,
né? Eu poderia botar só a derivada primeira aqui, isso não vai fazer grandes diferenças não, tá? Agora, cuidado. Se você, por exemplo, der uma olhada nesse operador aqui, né, em coordenadas esféricas, você vai ver que ele não vai comutar com algumas derivadas parciais, tá certo? Então, nem todos os operadores vão comutar, e a maneira que eles vão comutar ou não comutar vai justamente determinar se você vai ser capaz de fazer uma separação de variáveis ou não, tá certo? E em quais coordenadas essa separação faz sentido, certo? Bom, voltando para o ponto de vista prático, a gente faz essa hipótese, tá certo? Substitui essa expressão aqui e vê o que acontece, né? Então vai ficar assim, y, z, dx, dx, mais d2x, dx2, mais x, z, del y, não precisa botar o argumento não, dy, d2, mais x, y, del 2, z, del z2 igual a zero. Certo? Bom, aqui por enquanto essa expressão não ajuda a gente em nada, né? Porque na verdade vocês nem sabem o que a gente está buscando. O que nós estamos querendo aqui é encontrar uma maneira de isolar equações independentes. Como é que a gente isola equações independentes se você tem dependência de x, y e z em todos os lugares, né? Nesse caso é bem fácil. O truque é você perceber que se você dividir a expressão inteira por u, mas em particular para aquela forma de u, você vai encontrar uma outra equação que vai ser assim. Deixa eu escrever tudo, senão vocês vão se confundir. 1 sobre x, d2, x del x2, mais 1 sobre y, né? Porque quando eu dividir aqui, dividir por x, y, z, corta todo mundo, sobra só 1 sobre x. Então, porque sobrou só isso aqui, da mesma maneira vai aparecer esse cara aqui, d2, y, del y2, mais 1 sobre z maiúsculo, d2z maiúsculo, dz minúsculo, 2, tudo isso aqui é igual a zero. Tá certo? Bom, pessoal, agora começa a se aproximar de alguma coisa mais tratável. Essa expressão, ela é uma expressão que só depende de x, né? Isso aqui é uma função que só depende da variável x minúsculo. Essa é uma expressão que só depende da variável y minúscula. E essa é uma expressão que só depende da variável z minúsculo. Certo? Bom, mas como é que eu posso resolver uma equação algébrica do tipo... Né? Como é que eu resolvo uma equação algébrica do tipo f de x mais g de y mais h de z igual a zero? Como é que eu resolvo uma equação desse tipo aqui? Quais são as únicas soluções para essa equação? Quando são constantes, certo? Isso é fácil de ver. Pega essa expressão e deriva em relação a x. Poxa, aqui, igual a zero. Mesma coisa para o g, mesma coisa para o h. Então, a única solução são esses três caras constantes, certo? Ok. Então, se essa é a solução, significa que eu preciso de uma coisa do tipo 1 sobre x maiúsculo, d2x, del x2, igual a uma constante cx. Tá certo? Mesma coisa aqui. Igual cy e 1 sobre z maiúsculo, d2z, dz2 igual a cz. Certo? Oi? Esse y aqui é minúsculo, sim. Ah, aqui. Isso. Manter consistente, sim. Você falou sobre o trabalho contrário. Eles computam mais essa relevância por
Tá. Isso é uma coisa que vai ser bastante importante mesmo na mecânica quântica, porque tem uma interpretação aí física, tá? Mas do nosso ponto de vista é basicamente o seguinte. Qual é a importância de operadores que comutam? Vamos ver aqui rapidinho. Então, digamos que eu tenho um operador A e ele comuta com o operador B, tá certo? E você está estudando o problema de autovetores e autovalores desse operador. Ou seja, você descobre que esse operador, atuando numa classe de funções V, que eu boto um parâmetro lambda só para rotular essas funções, vai dar um certo... deixa eu botar I, botar Azinho, tá? Vai dar um certo autovalor lambda A, é um número qualquer, tá certo? A gente já viu nos estudos passados que os operadores autoadjuntos têm autovalores reais, então geralmente a gente está tratando de operadores autoadjuntos, tá? E isso aqui vai ser igual, né? É um problema de autovetores e autovalores, então esse cara aqui vai ser uma função, esse cara é o operador atuando nela, esse cara é a mesma função que eu tinha aqui, e aqui eu tenho um número, tá certo? Bom, se isso é verdade, eu posso aplicar B dos dois lados. Ok, apliquei B, ficou BA, VA igual a lambda A, B, VA. Tá certo? Aqui que entra a importância dos operadores comutarem. Como eles comutam, significa que BA é igual a AB. Ou seja, eu posso trocar a ordem dos operadores. Então, eu posso escrever A e vai ficar agora assim. Atuando em B, VA vai ser igual a lambda A, B, VA. Certo? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque isso está mostrando para mim que se VA é um autovetor com esse autovalor, que quer que seja o resultado da aplicação desse operador em VA, me retorna alguma coisa que também é um autovetor de A. Tá certo? Na mecânica quântica, vocês vão ver que a questão da degenerescência ou não desses operadores, ou seja, às vezes você tem vários VAs que satisfazem essa equação com o mesmo valor lambda. Então, digamos que o valor lambda seja igual a 5. Você vai encontrar várias funções que têm o mesmo valor igual a 5, entendeu? Então, o que você vai descobrir é que esse B, ele pode misturar as funções dentro desse subespaço de alto valor 5, tá certo? Mas ele nunca tira o vetor de dentro desse subespaço, tá certo? Então, o que a gente vai descobrir fazendo isso aqui é que existe esses subespaços degenerados que são mantidos pelos outros operadores. E é isso que permite a gente escrever a nossa expressão separada com aquele produto tensorial. Porque basicamente você vai encontrar um subespaço de x, mas você sabe que o subespaço de x pode ser determinado em conjunto com o subespaço de y, que pode ser determinado em conjunto com o subespaço de z. É isso que permite aquele produto lá. Para ir um pouco mais profundo que isso, eu precisaria de outras ferramentas que a gente demoraria um pouco mais para estabelecer. Mas, assim, intuitivamente é isso, tá? Quando você for fazer mecânica quântica, se eu estiver dando, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, tá certo? Mas isso é bastante importante lá na frente, porque a interpretação física disso vai ser importante. Ok. Eu peguei minha equação. Fiz a hipótese e mostrei que isso junto com isso me leva àquele conjunto de equações ali, tá certo? Ou seja, a gente me leva àquele conjunto de equações que equivale a dizer que Cx mais Cy mais Cz igual a zero. Aquelas três constantes, quando somadas, tem que ser igual a zero. Certo? Então, aqui, por enquanto, essa decomposição da minha função 1 dessa forma, ela é feita à mão, tá certo? E eu estou dando elementos para vocês acreditarem que isso não é uma coisa simplesmente tirada da cartola. Existe uma estrutura matemática imposta e pressuposta por trás para a gente ser capaz de fazer isso aqui. Certo? Tudo certinho, pessoal? Todo mundo no mesmo degrau? Ok. Mas, pessoal, vamos olhar para isso aqui. Aquelas equações, elas ficam assim, ó. D2x del x2 igual a cx
x. D2 y minúsculo 2 igual a cy y. E, finalmente, dz maiúsculo 2 dz2 igual a cy z. Bom, primeiro, a gente tem três equações lineares, ordinárias. Então, a gente já sabe que caiu naqueles problemas que nós já estamos acostumados. Caiu no problema da técnica de Frobenius, caiu o Sturm-Liouville, está aqui, está todo mundo aqui, tá certo? Você vê que você pode pegar o coeficiente do tempo de derivada maior, o próximo coeficiente aqui é 0 e o coeficiente da parte linear, e você transforma isso no problema de Sturm-Liouville. Então, você não só tem essas três funções aqui satisfazendo equações diferenciais ordinárias, mas você já sabe como criar um produto interno nesse espaço. Porque isso aqui é um operador que a gente pode fazer autoadjunto, porque a gente pode escolher o peso corretamente. Escolhendo o peso corretamente, a gente faz desse cara um operador autoadjunto, introduz um produto interno. Então a gente vai ter um produto interno para essa parte e essa parte, e que vai induzir um produto interno para esse cara aqui. Então você vê, aquela estrutura toda que a gente montou lá embaixo, agora a gente está usando ela para construir uma estrutura para a função u, tá certo? Outra coisa, o nosso desenvolvimento não dá nenhum guia para a gente escolher esses caras aqui, certo? Então, se existirem inúmeras maneiras de escolher Cx, Cy e Cz para resolver essas equações, cada uma delas vai te dar uma solução distinta, tá certo? Ou seja, isso vai permitir que uma solução geral de U... Veja, aqui eu estou encontrando uma solução particular, no sentido de que é particular para esse formato de U, tá certo? Mas é claro que se eu pegar uma segunda solução de U e somar, eu vou ter uma outra solução. Então, uma solução geral para essa equação aqui vai poder ser escrita como uma combinação linear de soluções desse tipo. Mas você vê que cada solução deste tipo está rotulada por esses três caras aqui. Tá certo? Então eu posso usar esses três caras justamente como rótulo para essas soluções particulares e depois encontrar combinações lineares delas que formem uma solução geral que eu esteja interessado. Certo? Bom. Então vamos fazer o seguinte. Como a gente já cansou de falar, essas equações não determinam totalmente o nosso problema, né? Então o que a gente vai fazer aqui é que a gente vai botar condições de contorno, tá? Primeiro, a gente pode escrever uma solução geral para essas três equações aqui que não envolvam a condição de contorno e depois a gente vê como que a condição de contorno vai modelar essas constantes aqui, certo? Então vamos lá. As soluções para aquelas três equações... Só para vocês terem uma ideia, quando a gente for resolver esse mesmo problema aqui em coordenadas esféricas, a gente não vai ter três equações do tipo, digamos, oscilador harmônico e invertido. A gente vai ter polinômio de Legendre, a gente vai ter uma equação de Bessel e a gente vai ter uma coisa tipo Fourier, tá certo? Quando a gente junta Fourier, Bessel e Legendre, a gente tem os harmônicos esféricos e a parte radial em termos de funções de Bessel, tá certo? Então você vê que tudo aquilo que a gente viu lá atrás vai reaparecer aqui, dependendo do contexto, porque aquelas funções estão associadas a geometrias específicas. Então tem a função de Bessel esférica e tem a função de Bessel no plano, né? Dependendo da geometria. Se for, por exemplo, coordenadas esféricas, você vai encontrar as esféricas de Bessel. Se você for fazer coordenadas cilíndricas, você vai encontrar as outras funções de Bessel. Entendeu? Então tem várias dessas funções especiais, elas estão classicamente associadas a certas geometrias onde elas emergiram originalmente. Certo? Bom, isso aqui vai ser uma certa constante k de x, aí eu tenho a constante k positiva, que vai ser raiz de cx x, mais o k do x negativo, exponencial de menos raiz de cx x. Certo? Por enquanto, cx pode ser qualquer coisa, pode ser um número complexo, não interessa, né? Contanto que... contanto nada, pode ser um número complexo, imaginário ou real, que me permite, então, escrever a solução nesse formato. Mesma coisa para y, certo? Então, eu vou ter um k, é outra constante, eu vou ter o k associado ao y,
Pode falar. Você pode ver, se você pegar a derivada segunda aqui, ó, quando você atuar a derivada exponencial vai cair essa constante aqui, quando cair de novo, vai aparecer isso aqui ao quadrado. Só que tem duas maneiras de eu tirar uma raiz, eu posso pegar a raiz positiva e a raiz negativa. Então, se eu derivar duas vezes aqui, vai cair raiz, vai ficar cx. Mas quando eu derivar aqui, vai cair menos raiz de cx vezes menos raiz de cx. Só que menos raiz de cx vezes menos raiz de cx é igual a cx também, entendeu? Eu estou escrevendo a solução direto. Essa solução a gente já resolveu ela algumas vezes. Lembra quando a gente resolveu essa equação aqui e encontrou que dá senos e cossenos? Quando a gente resolveu com Taylor ou até Frobenius, a gente encontrou esse cara aqui em termos de senos e cossenos. Senos e cossenos escrito usando a fórmula de Euler dá pra gente os exponenciais complexos ou reais. Né? Porque aí daria senos e cossenos hiperbólicos. Certo? Aqui eu estou supondo, na verdade eu não avisei que eu estava supondo isso, mas eu estou supondo que vocês já meio que decoraram a solução daquelas equações ali, certo? Elas são assim o arroz com feijão, tá, pessoal? Aquelas equações são a base de muita coisa. Então a gente está sempre trabalhando com os complexos. Não. Na verdade, veja, digamos que esse cara aqui seja um número negativo, tá? Então, se esse cara for um número negativo, o que vai implicar é que aqui eu vou ter exponencial de ix. Então vão ser senos e cossenos mesmo, não vão ser senos e cossenos hiperbólicos. Eu preciso escolher essas duas constantes de forma que isso aqui seja real. Certo? Então a gente permite que partes da expressão usem números complexos, mas só como uma questão de conveniência, porque no fim a gente vai querer soluções reais, por exemplo. Certo? E o nosso y, o nosso z, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter um k do z mais exponencial de raiz de cz, z, mais kz menos exponencial de menos raiz de cz, z. Certo? Ok. Então, vamos agora colocar condições de contorno, certo? Vamos escrever elas aqui. Vou dizer o seguinte, u de x, y e 0 é igual a 0. Eu já vou traduzir o que significa isso aqui, tá? E u de x, y, l é igual a 0, certo? Não, esse aqui é o único que eu não vou colocar 0, tá? Eu vou colocar aqui, esse cara aqui é uma certa função, u 0 de x e y, tá? Eu já vou desenhar aqui para vocês. Todas as outras são 0, todas as bordas, tá? Então vamos lá. U de x, 0 e z só um instante. Pois não. Alguém vai perguntar alguma coisa? Então, as outras condições, elas vão estar aqui. U de 0, y de z igual a 0, que é igual a u de l, y, z. E acabou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, isso aqui fica como, pessoal? Eu tenho aqui meu cubo, né? Ele está vindo aqui. Certo? E eu estou fazendo o seguinte, ó, o que quer que seja essa função, u, eu estou dizendo que ela tem um certo valor dado por uma função aqui na tampa de cima, certo? Que é isso aqui, ó. Essa função, ela tem um valor na tampa, certo? Aqui. Nas outras faces todas do meu cubo, ó, nessas duas faces aqui, que são as faces em y, e essas aqui são as faces em x, essa face frontal e anterior aqui são essas aqui, ou seja, quando x for igual a 0,
que dá essa face aqui, quando x for igual a L, que vai dar essa face aqui, deixa eu botar um Lzinho aqui, um Lzinho aqui, um Lzinho aqui, tá certo? A função vai ser zero, a função vai ser zero na face daqui do lado e na outra face também, e vai ser zero embaixo também, e vai ser diferente de zero aqui, certo? Então vocês vejam, isso aqui é uma função harmônica, que é diferente de zero em uma tampa e zero nas bordas, tá certo? Então provavelmente, como essa função é contínua, ela vai variar continuamente deste formato até zero, certo? Seguindo o que é que seja que o nosso operador diferencial está impondo sobre ela, certo? Alguma dúvida, pessoal? Como isso aqui forma um espaço vetorial, significa que eu quero que todas as funções satisfaçam isso, tá certo? Em particular, as que podem ser escritas nesse formato aqui. Mas se eu quero que as funções que possam ser escritas nesse formato também satisfaçam aquilo, porque eles vão fazer parte do mesmo espaço vetorial, essas condições elas vão ser traduzidas em y de 0 igual a 0, que é igual a y de L. E x de 0 é igual a 0, que é igual a x de L. Certo? Nenhum problema aqui. Tá? Porque quando eu fizer essa substituição aqui, pessoal, vai ficar assim, xão de um x qualquer, z maiúsculo de um z qualquer, igual a 0, tá certo? Mas isso aqui tem que ser 0 para qualquer valor de x e z. Então a única opção que eu tenho é botar o y maiúsculo igual a 0. E a mesma coisa aqui, tá certo? Senão eu teria uma solução trivial. Ok? E a mesma coisa vai valer para esse cara aqui, que vai impor sobre agora o x essas duas condições aqui. Certo? O que isso aqui diz para mim agora sobre todas essas constantes? Veja, eu tenho um monte delas para resolver, né? Eu não sei nada sobre cx ainda, eu não sei sobre essas duas constantes. Então eu tenho 1, 2, 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 9 coisas a serem determinadas, né? 9 constantes. Eu sei que cx mais cy mais cz tem que ser igual a 0, então tem já uma coisa resolvida. Só que agora eu preciso das minhas condições de contorno para que o meu operador diferencial esteja bem determinado, que é outra coisa que eu insisti. Vou falar. Então, pega essa expressão aqui, certo? Só que, como eu disse para você, essas funções U elas vão fazer parte do espaço de Hilbert. Se eu quero que todo o espaço de Hilbert satisfaça certas condições, significa que qualquer elemento do meu espaço de Hilbert tem que satisfazer. Certo? Esse, em particular, é um tipo de elemento do meu espaço de Hilbert. Então, esse cara também tem que satisfazer essa condição. Só que aquele cara satisfazer essa condição significa que eu vou ter que escolher x maiúsculo de x vezes y maiúsculo de 0 vezes z maiúsculo de z igual a 0. Tá certo? Qual a única maneira de eu resolver essa equação sem fazer uma imposição geral sobre x e z? É escolhendo esse cara igual a 0. Tá certo? Então isso aqui é a tradução da imposição geral para a imposição específica, para aquela subclasse ali de vetores. Certo? Ok, então, veja, a gente tinha 9 constantes a serem escolhidas ou determinadas, né? Você vê que uma vinha da própria equação, que é a soma dos c's igual a 0, e a outra vai vir agora dessas condições de contorno. Então eu tenho duas condições de contorno, vai matar mais duas, as outras duas vai matar mais duas, e vamos ver o que vai acontecer com o resto. Ok? Maravilha. Então, vamos aplicar essas 1, 2, 3, 4 condições aqui, né? Então, quando a gente faz isso, a gente obtém o seguinte. Deixa eu ver só a ordem que eu fiz. Vamos pegar a do x primeiro. Vai implicar que kx mais kx menos é igual a 0. Certo? Ou seja, isso aqui implica que kx menos é igual a menos
kx+, certo? Ou seja, eu tenho aqui, se eu pegar agora o meu x de L, isso aqui vai ficar assim, kx mais, abre parênteses, exponencial de raiz de cx, L, menos exponencial de menos raiz de cxL é igual a zero. Certo? Por que tem o menos aqui? Porque eu já substituí o meu kx menos por menos kx mais, ele apareceu multiplicando as duas funções, eu botei em evidência. E o menos ficou aqui no meio, tá certo? Agora vamos lá, pessoal. Como é que eu consigo... Aqui, vocês vão notar que sempre tem um certo jogo entre as constantes que multiplicam, as constantes arbitrárias que multiplicam as funções e o alto valor, tá certo? Porque você vai ver que nós não seremos capazes de resolver essas equações para qualquer alto valor. Se isso aqui for uma exponencial crescente, se isso aqui for positivo, pessoal, essa raiz é um número positivo, e esse cara aqui é uma exponencial crescente, esse é uma exponencial decrescente. Como é que eu faço para isso aí ser igual a zero? Não tem como, né? A única opção talvez botar cx igual a zero. Botar cx igual a zero dá uma solução. Mas além de zero, eu não vejo outra possibilidade. Agora, se o meu cx for negativo, que pode incluir zero, né, para a gente não jogar fora essa que a gente acabou de determinar, o que acontece aqui? Né? Então, deixa eu só ver a escolha que eu fiz. Então, por exemplo, vamos dizer que raiz de cx, né, vamos escrever isso aqui como sendo i ômega. Deixa eu ver, acho que não é melhor. Deixa assim por enquanto. Cx igual a i ômega. Né? Isso aqui é só uma maneira indireta de dizer que cx é igual ao número negativo, porque quando elevar ao quadrado aqui, vai ficar menos ômega quadrado. Esse formato, para um ômega real, garante que c seja negativo, certo? Então vamos substituir lá e ver o que acontece. Então a gente vai ter assim. Esse cara a gente não pode escolher igual a zero, senão a nossa solução seria trivial. Então a gente tem exponencial de i ômega L menos exponencial de menos i ômega L igual a zero. Será que a gente tem mais soluções agora? Né? É fácil ver que a gente joga um para o lado, divide, né, e vai encontrar assim. Exponencial de 2i ômega L igual a 1. Quais são as possíveis soluções para essa equação? Igual a zero é uma solução, sim, de fato. Mas a gente tem mais agora, né? Se nosso ômega for igual, se nosso 2 ômega L for igual a qualquer múltiplo de 2π, isso é uma solução. Porque, né, os meus senos e cossenos vão ficar sempre voltando para 1, né, quando eu chegar nesse ponto aqui. Mas isso implica que ômega tem que ser na forma π n sobre L. Então agora eu fui de uma solução que a gente tinha encontrado para um conjunto contável de soluções. Tá certo? Mas a gente meio que já esperava isso, a gente sabe que esse operador vai ser autoadjunto naquele produto interno trivial, a gente sabe que esses operadores autoadjuntos, eles têm autovetores, autovalores ortonormais e normalizáveis, então a gente esperaria que alguma coisa assim ia aparecer, e de fato apareceu, certo? É claro que agora a gente vai rotular esse ômega aqui com um nzinho, tá certo? E aí a gente vai, para lembrar que a gente está fazendo uma particular escolha de n, a gente bota essa escolha aqui, né? N sobre L. Tá certo? Então vocês vejam, aquela escolha arbitrária de C passou a ser uma escolha arbitrária de N. Ok? Se eu fizer o análogo para Y, o que vai acontecer? As condições de contorno são as mesmas. Né? Tá vendo que as condições de contorno para X são iguais para Y. A forma da solução de Y também é a mesma. Certo? Então, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter que, para Y, a gente vai ter o CY igual a menos a I. Deixa eu, para não confundir. Depois eu vou chamar com a mesma letra, mas momentaneamente vamos chamar de I-Ni, onde Ni é um número real, tá certo?
e ni ao quadrado, desculpa. Não, é aqui, assim. Aquela mesma escolha que a gente fez lá, só que com ômega eu vou usar ni. Tá certo? Isso aqui implica pra gente o quê? Que ni tem que assumir valores igual daqueles ali. Né? Pi, m agora, só pra gente não confundir, sobre n. Certo? Bom, pessoal, então como é que vai ficar aqui nossa solução, né? X vai ser igual a kx mais exponencial de i ômega n x, certo? Menos exponencial de menos i ômega n x, certo? Mas veja, eu posso multiplicar e dividir por 2i e vou ter aqui 2i kx mais, isso aqui é só uma constante, não tem nada de especial nesse número aqui, seno de ômega nx, tá certo? Pessoal, o meu ni, ele tem o mesmo formato do ômega, então tanto faz eu usar uma letra ou outra, tá? Eu só escrevi diferente ali para vocês lembrarem que eu estou resolvendo para um outro alto valor. Mas coincidiu que o outro alto valor tem os mesmos possíveis valores que o primeiro, tá certo? Então, isso implica para a gente o quê? Que o nosso y maiúsculo vai ser igual... Novamente, lembrando, isso é um y maiúsculo que eu estou resolvendo explicitamente, dado uma certa escolha do meu m lá, da mesma forma que o meu x é um x que eu escolhi, que eu reencontrei para um certo valor específico n, tá certo? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2i ky mais seno ômega. Vai botar um mzinho aqui, y. Mas para lembrar que esse x é o x associado a esse alto valor especificamente, eu boto um n aqui e o y eu boto um m aqui. Certo? Qualquer valor de n ou de m que eu colocar aqui, resolve. Tá certo? Claro que agora a gente tem que tomar cuidado para resolver z. Né? Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque a gente sabe que cx mais cy mais cz é igual a zero. Ok? Mas nós sabemos também que o x está aqui. Se eu levar esse cara ao quadrado, eu sei que o meu cx é um número negativo. Ok? Então, eu vou lembrar que esse cara agora aqui é um número negativo e que é um número que está amarrado àquelas constantes, aqueles números inteiros, n, e essa aqui é amarrado a m, tá certo? Então, o que eu vou encontrar é que isso aqui vai ser menos ômega n ao quadrado, menos ômega m ao quadrado, mais cz igual a zero. Certo? Começou a colocar esses V's aqui porque são possíveis soluções entre as várias que tem. Quando eu só escrevo cx, não é que eu fiz uma escolha particular de cx. Cx ainda é qualquer número real. A única coisa que mudou é que, ao invés de poder ser qualquer número real, ele tem que ser um número negativo. Mas entre os números negativos que ele pode ser, tem que ser esses números negativos que têm essa forma particular, dada por essa fórmula aqui. Certo? Então, o nosso cz, eu acho que eu só chamei isso czn m, é igual ao quê? Ômega n quadrado mais ômega m quadrado. Certo? Então vocês veem de cara um monte de resultado interessante. Primeiro, o meu C é sempre maiúsculo. A gente sabe pelo formato das soluções que um C maiúsculo é positivo. Como o meu C... São umas coisas meio malucas da cabeça às vezes. Como o meu C é positivo, então eu tenho soluções exponenciais reais. Só que soluções exponenciais reais eu não consigo zerar em dois lugares. Então, se minhas condições de contorno em Z fossem 0 e 0, a única solução ia ser a trivial. Tá certo? O que é interessante, porque mostra que se você tem um campo eletromagnético, por exemplo, um campo eletrostático, mas você tem uma barreira de condutores aterrados em todos os lados, o potencial dentro é zero.
Nunca vai ser diferente. Porque a gente acabou de provar que a única solução do Laplaciano igual a zero dentro de uma caixa totalmente aterrada é quando ele é zero o tempo todo. A gente tem alguns teoremas super interessantes e gerais sobre essas funções harmônicas, mostrando que elas não têm máximos nem mínimos locais. Como elas nunca têm máximos e mínimos locais, ela não pode, por exemplo, sair do zero, subir e descer. Porque se ela sobe e desce, ela teria um máximo. Então, como você prova que ela nunca tem máximos locais, ela só pode variar suavemente de um número para o outro. Ela só pode variar monotonicamente. Tá certo? Então, a gente já viu que esse nosso valor positivo de z já exclui várias coisas. Tá certo? Que tem a ver justamente com esse resultado mais geral sobre funções harmônicas. Ok? Isso, exatamente. Se você tiver uma... Isso, sim. Mas por que ela pode ser aberta? Não precisa ser como uma caixa completamente fechada. Eu acho que Deixa eu pensar aqui. A gaiola de Faraday aberta, eu acho que ela vai estar limitada a comprimentos de onda, dependendo da largura do teu... tanto que luz entra, né? Luz entra numa gaiola de um galinheiro, a luz vai entrar lá, porque o comprimento de onda é muito menor do que o buraco da grade do galinheiro, entendeu? E luz é onda eletromagnética. Né? Agora, você precisaria de uma coisa em todas as frequências para barrar todas as ondas possíveis. Ok? Então vamos ver o que acontece agora para a gente fechar a nossa solução. Então, a gente sabe que Z0 é igual a zero. Mas a gente sabe que isso implica só que o meu K Z menos é igual a menos o meu K Z mais. Certo? Bom, então, quando eu colocar aqui, veja, essa condição é fácil, porque essa condição veio da condição U de x, y, 0 igual a zero. E a gente conseguiu, digamos, destacar essa imposição sozinha sobre o z, justamente porque aqui fica x, né, o x maiúsculo vezes y maiúsculo vezes z maiúsculo igual a zero. Quando nós formos fazer a nossa última imposição, que é o que a gente vai fazer nesse instante, é um pouco mais complicado, porque agora a gente vai impor que U de x, y e L, isso aqui é igual a uma certa função que eu chamei de C0. C0 ou U0? É U0, né, que eu chamei? Isso, U0. U0 de x e y, que é o valor desse potencial, dessa coisa, na tampa superior da nossa caixa, certo? Mas agora não vale mais essa brincadeira toda. O que vai ter que valer é que uma solução tem que ter essa cara, certo? Mas como que a gente constrói uma solução dessa? A gente sabe que satisfazendo tudo, exceto esse último pedaço, nós temos aqui, deixa eu ver o nome que eu dei. Tá. Deixa eu chamar de F, tá? A gente tem uma solução F, que seria uma solução que depende de N e M, tá? Que são as soluções na forma decomposta, tá certo? Então eu tenho X, Y e Z, tá certo? Aí você tem aqui essa constante multiplicando e tem essa constante multiplicando aqui. O que eu vou fazer? Eu vou absorver todas essas constantes multiplicativas numa constante só, tá certo? Eu vou chamar isso aqui de uma certa constante F0 N M, tá certo? E vai ficar o quê? Seno de ômega nx vezes seno de ômega my vezes
aquela função que sobrou, que vai ficar aqui seno hiperbólico, certo? Porque aqui vai entrar o meu CZ, né? E o meu CZ vai ser o meu CZNMZ. Tá certo? Eu absorvi a constante daqui também. Desculpa, eu esqueci de falar. A gente fez isso aqui, o que implica pra gente que o nosso Z de Z minúsculo vai ser KZ mais exponencial. Faltou raiz aqui. K raiz de CZ, só que a gente já sabe que o CZ tem que ter aquele formato ali, mas eu não vou botar aqui para não ficar carregado. Menos exponencial de menos raiz de CZZ. Certo? Isso aqui é 2 vezes o seno hiperbólico de raiz de CZZ. Né? Isso aqui é 2 vezes seno hiperbólico de raiz de CZ vezes Z. Porque esses CZs são reais, né? São sempre positivos, na verdade, ou maiúsculos, né? São positivos, certo? Né? Esse cara é positivo, então esse seno aqui é sempre hiperbólico. Não estaria errado se ele pudesse ser negativo, mas é só que você ia ter que lembrar que seno hiperbólico de um número imaginário é seno da parte real. Tanto faz. Mas nesse caso não, é seno hiperbólico mesmo, certo? Então olha que legal. A gente sabe que a gente conseguiu montar a solução até este ponto nesse formato, tá certo? Mas qualquer combinação linear desses caras vai ser pra gente uma solução do problema, tá certo? Uma vez que, claro, eu impuser a minha última condição, né? Cadê? Eu escrevi em algum lugar. Aqui. Essa é a minha última condição aqui, ok? Então, vamos lá. Então, eu sei que o que vai acontecer aqui é que o meu C de x, y, z vai ser uma combinação linear desses caras aqui. F0, N, M, seno ômega N, X, seno ômega M, Y, seno hiperbólico de raiz, né? Isso aqui é aquela raiz de... A gente pode até escrever assim, se quiser. Esse cara vai dar π sobre L, né? π sobre L, raiz de N ao quadrado mais M ao quadrado. Certo? Isso aqui vezes Z. Se eu quiser ser bem explícito. Certo? E aqui, claro que vai somar sobre todos os valores N e M. Certo? A gente vê que o seno é ímpar, então somar sobre os negativos e positivos é redundante, a gente soma todo mundo de 0 até infinito. Tá certo? Então você vê que essa combinação linear de soluções satisfaz Cx mais Cy mais Cz igual a 0 e satisfaz as condições de contorno, exceto a última, que é essa aqui. Certo? Agora, eu quero que essa equação como um todo satisfaça essa condição aqui. Ou seja, eu não consigo pegar um elemento dos vetores de base, que seria só um pedacinho desse cara aqui, e fazer um elemento do vetor de base, da minha base aqui, satisfazer essa equação. A não ser que ela seja muito simples, ela possa ser escrita em termos de produtos de senos. Se esse cara aqui não for um simples produto de senos, eu sou obrigado a escrevê-lo como uma combinação linear dessa forma aqui. Certo? Tá? É um pouco complicado esse passo, tá, pessoal? Tem que entender que antes a gente está procurando soluções particulares para as condições de contorno em X, para as condições de contorno em Y, tá certo? Que a gente podia formular um conjunto dessas soluções, tá certo? Agora, para satisfazer essa condição aqui, a gente não consegue fazer essa condição ser satisfeita por todas as funções de base. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque as funções que satisfazem essa condição não formam espaço vetorial. Se eu tenho uma função que satisfaz essa condição, uma função U, duas funções que satisfazem essa condição, a soma delas não vai satisfazer essa condição também. Né? Digamos que eu tenho aqui...
melhor isso aqui. Digamos que eu tenho aqui um certo U1, que quando eu calcular em x, y e L, vai dar igual ao meu U0, tá certo? E eu tenho uma certa outra função que também é diferente dessa, mas satisfaz essa mesma condição nessa fronteira, que é o tampo superior. Se eu somar as duas, U1 mais U2 em x, y e L, mais U2 em x, y e L, vai ser igual a 2 U0. Então, o conjunto de funções que satisfazem essa condição de contorno não forma um espaço vetorial. Tá certo? Então, eu não posso, por causa disso, eu não consigo impor essa condição nos vetores de base. Os vetores de base eles têm que fazer parte de um certo espaço vetorial. Tá certo? Mas eu consigo resolver isso aqui escolhendo uma certa combinação linear daquelas soluções, né, de forma que ele satisfaça essa condição aqui, E como a gente faz isso? Igualando agora essa expressão aqui, né? Deixa eu até escrever aqui para ficar mais fácil. Essa expressão aqui com aquela lá. Então, não, deixa eu escrever de novo, deixa eu ser preguiçoso. Vai. Isso aqui sai. Então vai ficar assim. Soma M de 0. 0 não precisa, né? Porque 0 sendo de 0 é 0, mas deixa pra lá. Pode ser de 1 a infinito. F, N, M. E botar um zerinho aqui. Seno ômega N x. Seno de ômega M, Y. E seno hiperbólico de raiz de C, Z, Z. Isso aqui tem que ser igual a U de x. Botei o 0 em cima ou embaixo? Embaixo. X, Y. Certo? Mas olha, pessoal, a gente já resolveu esse problema. Certo? A gente sabe algumas coisas sobre esses senos aqui. Lembra que a gente viu na parte de série de Fourier que a gente tem uma base de chamar ES aqui? Né? E esse cara aqui vai me dar um produto, vai me dar uma base ortonormal. Lembra? A gente fez para S, né? Eu acho que a gente botou S aqui. A gente encontrou os caras que são assim, ó. ES, M, S, DS, de forma que isso dá delta de N e M. Vocês lembram disso? Foi a nossa aula de análise de Fourier. A gente viu que a base de Fourier forma uma base completa, essa base é ortonormal, é uma base complexa, que podia ser projetada na base de senos e cossenos. A base de cossenos também é completa, ortonormal, a de senos é completa, ortonormal, e elas são ortonormais entre si. Ortogonais entre si, certo? Mas, pessoal, se isso aqui é verdade, eu tenho um elemento de base, e tenho uma outra função. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar dos dois lados por... Deixa eu escrever o primeiro aqui. Deixa eu apagar. Vou fazer grande aqui, porque eu acho que fica mais fácil de seguir. Então, eu vou fazer o seguinte, por simplicidade. Eu vou escrever esse cara aqui assim. Eu vou reescrever minha expressão assim. Isso vai dar soma do meu F. Eu vou botar um tiozinho aqui, só porque eu tive que renormalizar essas constantes para absorver as constantes de normalização do seno. Lembra que o seno, para estar ortonormal, ele tem que ter uma raiz de L sobre 2 aqui. Então, eu simplesmente pego essas constantes e reabsorvo aqui e faço assim. N, M, E, X, N, que é a nossa base de senos. Eu tenho uma outra base de senos em Y, que vai depender do índice M, aqui que eu estou somando, N e M. E eu tenho meu seno hiperbólico. Às vezes eu escrevo seno hiperbólico, às vezes só SH, tanto faz, tá, pessoal? Raiz de C, Z, N, M, Z. Tá certo? Isso aqui tem que ser igual ao meu U0 de X e Y. Ok, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar dos dois lados por ELS,
e vou integrar, tá certo? Então vai ficar assim, soma de n, m, de 1 até infinito, aí vou botar um integral, dx, e aí vai ficar assim, e n de x, com Szinho aqui, o que eu multipliquei, e L, S de x, tá certo? O que eu já tinha, que é o M de y, tá certo? E o meu seno hiperbólico de raiz de C, Z, N, M, né? Z, não, Z não, L, né? Aqui, pessoal, eu tenho que fazer L, tá, pessoal? Eu tô esquecendo de botar aqui. É calculado em L aqui, tá? L, ok, dx, só que o que eu fiz? Eu multipliquei por esse cara aqui, então eu tenho que multiplicar o lado direito também e integrar também. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a L dx de U0 x y e S L x dx. Certo? É porque o seno de 0 é 0, né? E o mi, o ômega de 0 é igual a 0. Aí não precisa botar. Tanto faz, tá? Não tá errado, mas também não vai fazer diferença. Ah, porque eu tô doido. Aqui também eu tô integrando negócio demais. Não, tá. É isso aí, pessoal. O senhor está usando a prova que eu estou dizendo na verdade, mas o que o senhor está fazendo para ele? Porque o que. Essa condição ali. Aqui, né? Aqui é para qualquer dois números inteiros, tá? Para você não confundir com os que a gente está usando os índices aqui, mas sim, a gente poderia botar L e J. Né? É quaisquer dois inteiros, né? A gente provou isso. Tá certo, pessoal? Então, só que olha o que vai acontecer aqui. Isso aqui, junto com a integral, dá delta de N e L. Certo? A integral do lado esquerdo some, sobra só o delta NL. Se eu fizer a mesma coisa com a minha base em Y, vou botar aqui dy, e aqui eu vou botar um E, S, deixa eu ver, eu botei J e Y, está multiplicando aqui, tá, pessoal? Esse termo. Aqui eu também vou ter igual integral dy de 0 a L, e aqui vai ficar E, S, Y, J. Isso. Não botei integral demais não, né? Não. Tá certo? Só que veja, pessoal, isso aqui vai dar um delta, a integral em Y aqui, que só depende de Y aqui, também vai dar um delta de M e J, e esse delta vai matar o somatório. O lado esquerdo vai ficar o F que faltou. Aqui faltou o F, tá, pessoal? F, til, 0, M, M. Aí vai ficar assim, F, til, 0. Vai sobrar, quando somar sobre N, sobra só o L. E quando somar sobre M, sobra só o J. Seno hiperbólico de raiz de C, Z, L e J, L e J, L maiúsculo, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a L de x integral de 0 a L dy, U 0 de x e y, E, S, L, x, E, S, J, Y,
E é isso. Isso é uma função. Eu estou projetando nessa base e estou encontrando os coeficientes dela. E eu descobri que a solução do meu problema está aqui, ó. Eu faço essas integrais aqui para todos os j's e todos os l's, e isso me determina esses f's aqui. No momento que eu sei esses f's, agora, que eu vou determinar a partir dessa expressão aqui, eu sei que o meu c de x, meu u de x, y e z, para qualquer valor de x, y e z, vai ser dado por somatório dessas constantes que eu acabei de determinar, til, m, n, m, e, s, n, x, e, s, m, y, seno hiperbólico de raiz de c, z, n, m, z, e pronto. Eu posso calcular agora a minha solução em todos os pontos. Tá certo? Seno hiperbólico para z igual a zero é zero. Então essa função ela vai pegar qualquer coisa que eu tenho aqui e vai achatar até zero. Tá certo? E quando o meu z for igual a L, essa soma, quando o meu z for igual a L, essa soma ela vai coincidir com esse cara aqui, que vai me dar essa função de volta aqui. Tá certo? Tá complicado, pessoal? Eu não entendi das últimas linhas dessa para de baixo. A nossa solução geral ela veio, você só substituiu ela. Isso. Agora eu não vou reescrever porque ia ficar um monstro, mas eu teria que escrever F0 til LJ ou NM igual a 1 sobre seno hiperbólico vezes essa integral aqui. Ou seja, eu estou pegando esse cara e estou colocando ele aqui. Daí aqueles senos que tinham ali, você normalizou ele já, por isso. Eu normalizei eles para a gente estar usando a base ortonormal, que simplifica a nossa vida. Senão a gente tem que ficar lidando com a normalização desses caras e tal. Tá certo? Então você vê. Ele vai satisfazer todas as condições. Essa função vai ser zero em todas as paredes. Você vê que, por causa dessa função ter um seno com aqueles valores reais dividido, né? É um seno sempre de n π sobre L x. Quando calcular em x, que é a parede da borda do fundo, vai dar zero. Mas quando calcular em L, também vai dar zero, porque é um número de seno de 1 inteiro vezes π, é sempre zero também. Então, esse cara vai dar zero aqui, vai dar zero aqui, vai dar zero aqui no fundo. Por que vai dar zero no fundo? Porque seno hiperbólico de zero é zero. Então, todas as condições de contorno estão sendo satisfeitas. E a condição na tampa, que é mais complicada, vai dar isso aqui. Tá certo? Se eu tivesse feito uma escolha simples, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte. Eu poderia dizer que o meu U, né, é igual a seno de πx sobre L I vezes seno de πy sobre L. Se eu disser que esse cara aqui é a minha condição na tampa, isso aqui é fácil de calcular, né? Vai me dar aqui, pensa que eu tenho uma tampa aqui, né? Eu tenho x, eu tenho y, significa que quando eu estou aqui, por exemplo, no meio do x, isso aqui vai dar o seno de... vamos botar aqui L sobre 2 vai dar π sobre 2. Né? Seno de π sobre 2 vai dar 1, então eu estou no máximo aqui, tá certo? E aí quando eu variar em y, esse cara ele vai de zero aqui, 0 vezes 1, até o máximo aqui e depois ele cai para cá. Então essa função aqui, se você olhar, ela vai ser como se fosse a calota de uma esfera, que vai ser zero, não é uma esfera, tá? É um negócio meio distorcido, mas é uma coisa que é zero aqui e ela vai ter um pico aqui no meio, tá certo? Essa função aqui, quando eu integrar, aqui, esse cara aqui é o próprio E0, né? Esse cara aqui é proporcional ao ES1 de x e esse é proporcional
ao ES1 de y. Certo? E a gente sabe que essas funções são ortonormais. Então, quando eu fizer essa, se eu fizer essa integral aqui, ela vai dar um delta de Kronecker de 1L e um delta de Kronecker de 1J. Tá certo? Porque as funções são ortonormais, né? Se eu integrar aqui, ó, aquela integral ali, ela vai ficar assim. dx, dy, e aí vai ficar. O u eu já vou escrever como... Eu vou escrever assim para simplificar minha vida, tá? Em vez de eu simplesmente botar esse seno vezes esse seno, eu vou botar esse aqui que é a versão normalizada dele. Tá ok? Então o meu u vai ficar S1x e S1y, só que tá vezes o quê? ESLX e SJY, tá certo? Se eu fizer essa integral aqui, isso aqui, ó, a gente já sabe, vai dar delta de 1L, delta de 1J, tá certo? Ou seja, o meu F aqui, o meu F tio 0, que é a solução desse cara aqui, ele vai ser seno hiperbólico. Lembra, aqui é só quando tiver, esse cara aqui é a raiz do m quadrado mais n quadrado, então vai dar raiz de 2, então vai ficar assim, π raiz de 2 sobre L, Z, porque, tá, eu já estou me adiantando aqui, deixa eu fazer do jeito que estava. Raiz de C, Z, L, J, L, isso aqui tudo vai ser igual a esse lado direito que eu acabei de calcular aqui. Delta 1L, delta 1J. Tá certo? Mas veja, o lado direito só é diferente de zero quando J e L forem iguais a 1. O que implica que todos os meus F são zero. Tá certo? Né? Ou seja, implica que o meu F tio 0, L, J vai ser igual a delta 1J, delta 1L, dividido por seno hiperbólico. Mas veja, se isso aqui só sobrevive quando os dois são iguais a 1, eu posso já botar o meu L igual a 1 e o meu J igual a 1, porque é a única situação onde esse cara vai sobreviver. Mas isso aqui vai ser raiz de 2 π L. Não, corta, né? O L corta com L daqui, isso. Fica raiz de 2 vezes π. Então a gente acabou de calcular explicitamente quem é o nosso F0 tio. Sabendo disso, se a gente substituir aqui, o que vai acontecer? Se eu substituir essa expressão aqui, esses dois deltas de Kronecker vão matar o somatório e vai sobrar só o E1 aqui e o E1 aqui. Vai ficar assim, 1 sobre seno hiperbólico de 2 de raiz de 2 vezes π vezes E S1 de x e S1 de y vezes seno hiperbólico de raiz de 2 π sobre L z. Essa é a solução geral agora. Pelo fato de que minha solução na tampa bate explicitamente com os elementos de base, ficou bem fácil, né? Não tem um somatório aqui. Num caso geral, que minha função aqui, né, se minha função for bem complicada, é claro que eu vou precisar de vários elementos da base para descrever essa função. Eu estou dando só um exemplo simplificado, tá certo? Nesse exemplo simplificado, a solução está aqui. Se você jogar isso, se você calcular o laplaciano desse cara aqui, vai dar zero, certo?
E você vai ver que ele satisfaz as condições de contorno, porque isso aqui é um seno. Então, em 0 em L dá 0. Esse cara calculado em 0 em L dá 0 também. E esse calculado em 0 dá 0. E quando você calcular esse cara em L, esse termo corta com esse, e você encontra justamente esse cara aqui. Com a normalização certa. Certo? E você vê que basicamente o que acontece é que essa função ela vai ser igual à função da tampa, só que a função da tampa ela vai ser como? Ela vai ser uma função que é 0 aqui e ela vai ter um máximo aqui no meio, que são esses dois senos que vêm aqui, tá certo? Maravilha. Quando você for... Esse aqui eu estou na tampa, eu estou na altura L. Quando eu for descendo, basicamente o que acontece é que essa bolha vai desinflando, 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 porque o meu seno vai ficando cada vez menor. E o meu seno dá a altura da função, porque no máximo, que é quando o meu x for L sobre 2 e meu y for L sobre 2, esse cara é determinado por essa função aqui. Então essa bolha vai desinflando até quando eu chegar no z igual a 0, onde esse termo é 0 e a bolha desinflou totalmente. Então a minha função harmônica que descreve esse potencial eletrostático, que por alguma razão tem esse formato na tampa e está aterrado em todo o resto das faces, a solução vai ser dada por isso aqui. Certo? De 0 a 10, pessoal, quanto perdidos vocês ficaram aí no finzinho? É porque tem uma coisa da tecnicalidade, mas a lógica do que a gente está fazendo. Não? Ninguém entende essas coisas do dia para a noite, pessoal. E você vai entender porcentagens que vão aumentando com o tempo. Então não precisa ficar muito ansioso, porque requer maturidade mesmo, e a maturidade só vem com o tempo. Só não entendi porque esse seno hiperbólico de raiz de 2 vezes π, para mim parece um pouco arbitrário, porque você escolheu esse nome de S1 ali, que é um delta de 1 e L, sendo que N poderia ser quaisquer inteiros. Não é que eu escolhi, é porque eu fiz essa escolha. Não é porque eu escolhi, porque eu fiz essa escolha. Não é porque eu escolhi diretamente lá, é porque, por acaso, o U0 que eu escolhi tem essa cara. Tá certo? Mas tudo bem, deixa eu dar um outro exemplo. Deixa eu ver onde eu poderia ter feito o seguinte. Esse U0 que eu escolhi esse U0 aqui, ó. Né? Para ser bem explícito, eu escolhi que esse cara aqui vai ser o meu ES1X e S1Y. Certo? Por causa disso, a decomposição dele na base E, L e M só vai ter o 1 presente, porque essas funções são ortonormais. Mas eu poderia muito bem ter feito isso aqui. O meu U0 ele poderia ser E1SX mais alfa E2SX, tudo isso vezes E87SY. Tá certo? Se eu decompor esse negócio aqui, vai ter um delta de Kronecker 1L87J e o outro 2L87J. Porque quando eu fizer a decomposição, esse cara aqui vai dar um delta de Kronecker, esse vai dar um outro diferente, porque aqui é 2, e aqui vai dar todos eles vezes um outro. Entendeu? O ideal seria, eventualmente, a gente ter um curso de práticas computacionais, porque física matemática, assim, ela requer muita imaginação. Mas quando você faz associar práticas computacionais, você estuda no computador. Você pega, por exemplo, imagina que você pega, isso as pessoas fazem bastante para explicar a decomposição de Fourier. Então pega uma imagem de alguém. Aí você tem a foto da pessoa aqui, certo? Aí tem os olhos, a boca, tem todos os detalhes. Aí você faz a transformada de Fourier x e y, que é isso aqui que a gente está fazendo. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, eu vou reconstruir a imagem da pessoa, só que eu não vou colocar todos os elementos que eu calculei. Eu vou truncar somente até um certo comprimento de onda. Então você vê que assim, se o comprimento de onda for grande, os olhos vão ficar borrados, a boca, o nariz, os detalhes do rosto vão ficar borrados, mas o macro vai ficar lá, entendeu? Então você vê que justamente uma função complicada, ela pode ser construída com essas camadas que são essas funções de base aqui. E que se você coloca menos do que o que você precisaria, você vai ter menos informação que refletiria na imagem estando borrada.
certo? E aqui eu estou dando exemplos fáceis, porque são exemplos que eu já sei a decomposição de cara, entendeu? Mas você poderia falar, não, minha função é U0 de x e y, ela é uma função que é assim, né? Ela é x vezes x menos L. L menos x, por exemplo. Isso. Vamos fazer assim, isso. Então você vê que essa função é uma função que ela vai crescendo, né? Ela vai fazer tipo uma parábola até, né, começando em 0 quando x for igual a 0, e quando x for igual a L, ela vai dar 0 de novo. E eu multiplico isso aqui por y vezes L menos y, por exemplo. Tá certo? Isso aqui vai me dar uma função que vai ser uma parábola aqui, uma parábola acolá também, nas duas direções, mas a decomposição aqui vai ser bastante complicada. Certo? Porque você vai precisar de todos os elementos da base para descrever esses polinômios aqui de x e y. Certo? Porque aqui só tem os senos e senos, né? Não tem outra coisa. Certo? Mas você vai encontrar uma decomposição dessas funções nesse formato aqui. Além de outras possibilidades quaisquer. Então, se pegar e entrar, por exemplo, na Wikipedia e for olhar transformada de Fourier, tem uma tabela de funções e as suas transformadas, geralmente incluindo várias funções na base. Mais alguma dúvida sobre esse exemplo, pessoal? Coisas que vocês queiram descobrir, alguma coisa que não tenha ficado clara, alguma passagem? Praticamente todos os livros de física matemática introduzem separação de variáveis dessa forma. Então, você vai encontrar isso no Afkin, mas você vai encontrar Butkov, você vai encontrar em eletro, geralmente você vai encontrar algo parecido, mas não exatamente como isso. Mas assim, esse é o trabalho, basicamente. É você encontrar uma série de funções de base e aí você usa essas funções de base para decompor as condições de contorno que você quer decompor, que você quer impor, para você escrever naquela base específica onde seu problema está adaptado, onde tem aquelas funções. Então a gente já fez a segunda parte aqui também. Ok. Então, isso aqui tudo estando compreendido, quer dizer, compreendido, ou pelo menos vocês não tendo nenhuma dúvida no momento, vocês podem trazer dúvida na próxima aula. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Então vocês vejam o seguinte, a gente construiu essas funções aqui, f, n, m, de x, y e z, né? Como sendo essas combinações aqui. Né? Então eu tenho esses caras aqui, vão ser en, x, e, m, y, vezes seno hiperbólico de raiz de c, m, n, c, z, n, m, z. Certo? E o que é interessante mostrar é o seguinte, com o problema de Sturm-Liouville, a gente pode fazer o quê? A gente sabe que o problema que resolve onde essas funções formam base é um que satisfaz d2x dx2 igual a menos ômega x. Deixa eu botar o mais cx aqui, x, certo? Então você pode pegar quem é o P2 aqui, é igual a 1. Você sabe que o P1 é igual a 0, tá certo? Então não confundam o ômega que eu vou escrever aqui com o ômega que a gente estava escrevendo antes, tá? Mas a gente sabe que o nosso ômega, ele vai ser igual à exponencial da integral de P1 sobre P2 dx. Mas P1 é 0, né? E aqui a gente está dividindo por P2, que é igual a 1. Então a gente sabe que o peso aqui é igual a 1.
E é isso que a gente usou, por isso que a gente tinha, né, que as integrais dx, onde os nossos e's são autonormalizados, elas têm implicitamente um peso aqui 1, né? Ou seja, esse aqui é o meu ômega, que é o peso da minha integração, tá certo? Que o meu problema de Sturm-Liouville diz que eu preciso que aqui seja 1 para que eu tenha essas funções ortonormais, tá certo? E para as quais esse operador aqui é autoadjunto, tá certo? Então esse operador sendo autoadjunto, ele implica que o meu produto interno tem que ser dessa forma aqui, certo? Mas isso diz pra gente que agora a gente tem um produto interno não só mais em x, mas a gente sabe como é que tem que ser o produto interno em y também. Que tem que ser o mesmo formato, porque é a mesma equação diferencial, tá certo? E o em z também. Então esses três problemas eles se juntam para dizer pra gente que vai haver um certo espaço vetorial né? Ou seja, vai haver um certo espaço vetorial de funções u de x, y e z, que vai ter um produto interno assim. Se eu quiser estender para o complexo, vai ser u1 de x, y e z, vezes um certo u2 de x, y e z, vezes o peso do x, que é 1, o peso do y, né, do problema de Sturm-Liouville de x, de y e de z, e que são todos iguais a 1 aqui. dx, dy, dz. Tá certo? Então você vê que isso aqui determinou para a gente um produto interno no espaço das funções de 3 variáveis agora. Tá certo? Então você construiu não só um produto interno no espaço de uma das variáveis, mas você estendeu, você puxou esse produto interno para determinar um produto interno no espaço das funções de 3 variáveis agora. Certo? Quando a gente for fazer isso em outras circunstâncias, que as equações vão ser mais complicadas, esses pesos vão ser diferentes. Certo? Mecânica quântica vai aparecer bastante isso. Às vezes você vai fazer mecânica quântica de um sistema que tem uma dilatação, você vai descobrir que o peso certo para você fazer medidas de dilatação é diferente de translação e vai aparecer um peso diferente lá, entendeu? Então é um guia, né? Ou seja, eu mostrei para vocês como que a gente pode chegar lá na estrutura da equação diferencial e extrair o valor de ômega como peso. Você consegue fazer isso para equações diferenciais ordinárias, mas eu mostrei para vocês como que a gente sai de equações diferenciais parciais e transforma em ordinárias, faz então essa determinação para cada uma das ordinárias e puxa de volta para determinar um produto interno entre as funções agora de 3 variáveis. Tá certo? Então, novamente, isso aqui do ponto de vista matemático preciso é uma coisa extremamente complicada. A gente está mostrando, na verdade, são 3 espaços de Hilbert, o espaço de Hilbert das funções que satisfazem essa equação, né, de y, as de z, e aí eu estou montando esse espaço de Hilbert aqui como um produto tensorial, então eu tenho um produto tensorial desses espaços de Hilbert aqui. Tá certo? Mas aí para você ver a análise funcional necessária para fazer isso nesse formalismo, aí é um curso de matemática pura. Né? Mas aqui a gente consegue fazer isso de forma prática, a gente trabalha com essas coisas sem precisar descer na formalidade. Certo? Esse produto interno só tem sentido naquele espaço. Quando você constrói esses produtos tensoriais aqui, isso a gente vai ver em mecânica quântica 2. A gente determina o seguinte, eu tenho um espaço de Hilbert aqui, que eu vou chamar esse cara, ele tem um certo conjunto de funções aqui, e ele tem um produto interno, certo? Eu vou botar um xzinho aqui no meu produto interno. E aí você tem um outro espaço de Hilbert y aqui, que vai ter um outro conjunto de funções, vou chamar de C também, com um outro produto interno aqui, y, certo? E aí você vai dizer o seguinte, eu pego um vetor daqui e um vetor daqui. Então eu vou pegar V pertence a esse espaço de Hilbert e U pertence a esse espaço de Hilbert aqui. Tá certo? Então, por enquanto, eu só tenho 2 espaços diferentes, eu peguei vetores desses espaços diferentes, e eu vou dizer que esse vetor V
produto tensorial U é um elemento do meu espaço X produto tensorial espaço Y. Tá certo? E eu vou definir o seguinte, eu vou definir que o produto interno de V, U, com W não, para não confundir, letras, P, obrigado, P e O, não, O vai ser O, pronto. O assim, eu defino esse produto interno como sendo o produto do produto interno de V com P, que fazem parte do mesmo espaço, ó, V e P fazem parte desse espaço aqui. Então, o produto interno definido desse espaço já está definido. Então, eu posso pegar esse número e multiplicar por esse número, que vai ser o produto interno de U com O. E acontece que isso é um produto interno bem definido no espaço produto tensorial. Então, você consegue construir produtos internos a partir de outros produtos internos. Como isso acontece? Por exemplo, em mecânica quântica, você vai fazer a mecânica quântica de uma partícula, que tem um produto interno, que é como você mede as posições e os momentos de uma certa partícula. Mas agora imagine que você está num espaço de 20 partículas. Qual é o produto interno que te dá a medida de probabilidade de você encontrar uma partícula acolá, a outra ali com tanto de momento e assim por diante? Vai ser o produto interno induzido pelo produto tensorial dos espaços das partículas individuais. Certo? Então, isso tudo que a gente está fazendo é sempre essa construção. A gente está descendo aos espaços individuais, onde a gente consegue trabalhar analiticamente, ou às vezes numericamente com essas funções, e usa isso como elementos de base para construir espaços mais complicados. Que, se vocês forem ver, é o que a gente está fazendo na matemática o tempo inteiro. A gente pega números inteiros e transforma em números racionais. Transforma não, né? Leva a ideia dos números racionais. A gente pega as ideias dos números racionais e leva aos irracionais. Né? Aí a gente pega essa álgebra dos números e transforma em álgebras de matrizes, que vão ter outras características de comutatividade e não comutatividade, mas de qualquer forma são construídas sobre esse corpo que tem essas outras características. Então a gente vai complicando a coisa, mas sempre aproveitando os elementos anteriores, certo? Mas é isso. Deixa eu ver aqui, acho que por hoje é isso, pessoal, e depois eu vejo, eu estou pensando se eu faço um exemplo, uma aplicação prática em eletro, ou se a gente vai para funções de Green. Talvez eu ver uma aplicação possa ser interessante. Eu vou dar uma pensadinha para a próxima aula. Tá ok? Esse produto interno que você deixou aqui dessa integral das três variáveis, ele é resultado da multiplicação entre produtos internos alternados? Isso. Se você pensar por um momento que esse cara é um somatório de funções de base x, y, z, você vai ver que essas três integrais aqui, elas vão virar o produto de três integrais individuais. Pensa que esse cara aqui é um somatório, mas esse somatório vai envolver funções de base que são funções só de x, vezes função... Aí, quando você abrir o somatório, se trocar a ordem do somatório com a integral, você vai ter dentro da integral uma integral de coisas que só depende de x, uma integral que só... Aí você fatora, aí você chega nesse formato aqui. Mas assim, provar essas coisas é altamente não trivial. Provar que de fato esses espaços são iguais. Às vezes você poderia pensar, não, mas se eu escrevo esse cara como essa soma de funções de base, que são produtos de funções só de x, talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Talvez exista uma função que não possa ser decomposta nesse formato. Então existe todo um trabalho de formalismo matemático que demorou centenas de anos para ser feito, para provar que essas coisas podem ser feitas, e o limite na qual elas podem ser feitas e assim por diante. Certo? E dependendo da física matemática que você queira fazer, muitas vezes você está mexendo nesse ponto. Será que se eu mudar um pouco o conjunto de funções aqui, eu não vou encontrar um resultado físico diferente? Né? Mas aí é especulação teórica que se pode fazer. Entendeu? A gente não tem nenhum exemplo de espaços com esse tipo de aberração, não. Na verdade, a primeira vez que descobriram funções contínuas que não são diferenciáveis em nenhum lugar, né? Então você descobre que existe uma função contínua, né? E a função contínua pode ser não diferenciável aqui. Né? E ninguém fica surpreso com isso. Só que descobriram funções que são contínuas e não são diferenciáveis em lugar nenhum. Né? Quando descobriram essas funções, os matemáticos famosos da época chamavam de monstros, de aberração, porque achavam que era assim, um negócio totalmente maluco que não é representativo. E com os estudos mais modernos de classes de funções,
descobre-se que essas funções são muito mais comuns do que as que são contínuas, da forma que a gente está pensando, contínuas e diferenciáveis. Mas assim, isso tem utilidade zero para a física até hoje. Ninguém nunca fez física de funções não diferenciáveis, entendeu? Talvez exista, talvez essa seja a física certa, eu não sei. Mas por enquanto a gente não sabe. Mas é isso, pessoal. Mas a gente vai voltar em mais exemplos, a gente tira dúvida, essas ideias vão amadurecendo. Não precisam ficar em desespero, não.